Olá, Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de redação. Hoje nós vamos trabalhar o comentário interpretativo crítico, né? É uma solicitação de vocês pedem muito para eu explicar sobre esse gênero, para eu fazer correções sobre esse gênero, e aí eu vou dizer o porquê que no canal é tão escasso, né, conteúdo sobre esse gênero. Na realidade, como vocês sabem, a UniOeste ela cobra os três gêneros, mas na prova você precisa fazer apenas um dos dois que estiverem presentes no caderno de prova. E por esse motivo, tanto no meu curso, né, como em vários outros, os alunos eles escolhem estudar mais dois, né? E devido à recorrência do artigo e da carta, os alunos optam por estudar mais esses dois gêneros e acabam deixando o comentário de ladinho. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu sei que o artigo também é uma pedra no sapato de vocês e alguns alunos optam por estudar a carta e o comentário. Como não tem muito conteúdo por aí, os fios pedem Priscilene escuta. Então hoje nós vamos trabalhar esse gênero. Eu vou trazer bem certinho aqui as características desse gênero, o que tem, o que não pode fazer, né? E aí vou corrigir também um texto desse gênero. Tudo bem? Então, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha, ajuda a Priscilene a crescer aí nas redes sociais. Tudo bem? Então, vamos lá. Gente, o gênero, né, comentário interpretativo crítico, o próprio nome já diz. É um comentário que você vai fazer interpretando algo e dando a sua opinião. Então não é como o artigo que você vai falar apenas sobre o tema de uma maneira, né, isolada do seu texto. Não. Você vai ter um texto, uma tirinha, uma notícia, uma imagem e você vai precisar interpretar esse texto e criticá-lo, defender o seu posicionamento. Então, a base desse gênero é comentar algo, interpretando isso de uma maneira efetiva e deixando o seu posicionamento evidente, defendendo o seu ponto de vista, tudo bem? Então é importante aí que vocês escrevam em primeira pessoa, que vocês se coloquem no texto e que vocês façam menção a essa obra, aquilo que foi, né, colocado ali pela banca como alvo, né, como texto base para ser interpretado. Então você precisa mencionar o texto base, você precisa dizer o autor, onde foi publicado, com qual finalidade, né, o que o autor quis dizer com isso, e aí na sequência você vai construindo a sua argumentação. É importante, gente, que o posicionamento de vocês fique efetivo e que esse posicionamento seja defendido por meio de argumentos. Então, o que vocês já sabem, né, sobre a argumentação, argumento de autoridade, causa-consequência, comprovação, fato histórico, tudo isso você pode trazer no seu texto. Mas a base dele é essa, é fazer essa menção ao texto base, é fazer essa retomada ao texto que está ensejando a sua produção. É aí que a sua situação comunicativa do gênero vai se cumprir. Então você está lendo um texto que foi produzido por um determinado autor, dentro de um determinado contexto e com uma determinada finalidade. Então você vai interpretar isso e vai criticar, concordando, discordando, se posicionando de uma maneira positiva ou negativa em relação a isso. Então é importante que você escreva em primeira pessoa para deixar bem marcado aí o seu posicionamento. Tudo bem? E aí, você, né, sabe que todos os textos eles têm um interesse de agir sobre o seu leitor de algum modo. Tudo aquilo que nós lemos, que nós temos acesso, tem alguma finalidade. Então é essa máscara que você vai ter que criar, é essa situação comunicativa que você vai ter que criar, de um leitor que teve acesso a determinado texto e que a partir desse acesso você resolveu se posicionar, escrever de uma maneira positiva, negativa em relação a isso. Tudo bem? Então, gente, é muito importante que você apresente dados da obra, tudo bem? Eu oriento que vocês já façam isso logo na introdução. Traga os dados da obra, né? Então, o texto do fulano de tal, publicado na data de tal, né? Intitulado, traz o título, caso tenha, diz respeito a isso, isso, isso e isso. Então, contextualiza, né? Tem a finalidade de deixar evidente o posicionamento do autor em relação às fake news, por exemplo, sabe?
Então, procure construir o seu texto nesse sentido, deixando bem evidente essa contextualização para não ficar perdido, tá? Então, às vezes os alunos falam, ai, prof, mas eu queria tanto um esqueleto para saber como fazer o comentário. Gente, abandonem esqueleto para comentário, carta e artigo. Tá? A UniS não gosta de textos engessados. Então, há várias maneiras de você iniciar o seu comentário. Uma delas é já fazendo um período inicial a sua tese e aí na sequência dizer, né? E é sobre isso que o autor João da Silva aborda no texto intitulado tanto, publicado na data de tal, na revista tal, entendeu? Então, é importante que você apresente aí os dados da obra e a finalidade da produção desse texto. Por que que o autor escreveu? Com qual finalidade que o autor escreveu isso na redação, entenderam? Depois você já tem que trazer como que você se posiciona em relação a isso. Então a sua tese, meu filho, é muito importante. Então você tem que deixar o seu posicionamento marcado, porque do contrário, gente, meu cabelo tá feio, hein? Porque do contrário, você vai acabar fazendo uma dissertação. Então é importante que você se coloque no texto, que você traga a sua voz, que você concorde ou que você discorde com o autor, tá bom? Então ele está escrevendo, sei lá, um texto sobre a cultura do cancelamento. E aí, depois que você leu esse texto, você não concordou com o que ele escreveu. E aí você vai interpretando, você vai trazendo essas partes do texto base, você vai interpretando essas partes e você vai argumentando. Interpretando e argumentando. Não é um copia e cola, né? Mas é no sentido de o autor fala isso, isso, isso e isso, porém, aí você argumenta. Tudo bem? E não se esquecer do título adequado, né? Fazer um título adequado aí que esteja articulado com o seu comentário, que esteja articulado com o texto base, um título que faça sentido para a produção que você acabou de elaborar, tá bom? Então, qual é a estrutura base aí do comentário, gente? Não há uma estrutura, tem que ter 3 parágrafos, tem que ter 4 parágrafos, né? A orientação é que ele tenha a estrutura macro dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você tem que trazer os dados da obra, né? Fonte, título, data de publicação, autoria, trazer o máximo de informações possíveis sobre essa obra, trazer a sua tese, né? A tese, o seu posicionamento, aquilo que você vai defender nos parágrafos e fazer essa contextualização do tema. Então não basta apenas dizer, é a obra Macunaíma do Mário de Andrade. Não, então você contextualiza o tema, né? Fala da vida de um indígena que assim, 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 assado, entendeu? Então você tem que ter aí no mínimo esses 3 pontos aí na sua introdução. É aí que entra a sua estratégia, né? Se você quer iniciar com um fato histórico, desde que faça sentido com o tema, se você quer iniciar com uma obra literária, desde que faça sentido com a obra, né? Então aqui há várias estratégias que vocês podem aplicar nas suas produções de texto, desde que tenha, vou ser bem repetitiva e enfática nesse sentido, os dados da obra, o tema e o posicionamento de vocês. Tudo bem? No desenvolvimento, que é uma orientação aí para que vocês produzam aí no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, eu sugiro que vocês tenham esse cuidado, né, de trazer essa interpretação dos elementos da obra. Então você procura trazer a obra para o seu texto, né? Quando fulano aborda isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na sequência, o fulano diz aquilo, entendeu? Então você vai fazendo esse movimento aí de interpretar a obra, de trazer excertos da obra, né? Claro que não cópia, mas uma paráfrase desses excertos para o seu texto, e não apenas transcrevendo isso para a sua redação, mas apresentando no seu texto de uma maneira crítica, de uma maneira efetiva, de uma maneira em que o seu posicionamento seja defendido, ok? E aí você vai fazendo essa análise, da mesma forma que você vai trazendo essas informações, você vai fazendo essa análise crítica aí nas redações de vocês, tá? Então é esse o movimento, interpreta e critica. Então quando a Priscila fala sobre aquilo, é algo absurdo, abominável, é ridículo, não sei o quê, entendeu? Só tô dando um exemplo aí para vocês perceberem como que isso deve ser feito. Então é importante que vocês retomem o texto base e critiquem isso que você escolheu. Retome o texto base e faça essa crítica. Então é bem esse movimento,
tá? Então, às vezes os alunos falam, Pri, mas eu devo usar conectivo, eu devo usar conjunção, eu devo usar o primeiramente, sequencialmente? Gente, isso é com vocês, é aquilo que faz sentido para vocês na produção de texto de vocês. Vocês precisam saber que um texto, para ser texto, ele precisa ter, entre outros elementos, né, os conectivos, as conjunções, os operadores argumentativos, né, para que o texto tenha coesão e coerência, para que ele seja construído mesmo como um texto. Então, você que escolhe se você quer usar um conectivo ou se você quer fazer um gancho semântico, né, para relacionar esses períodos e esses parágrafos. O importante é que seu texto faça sentido e que não seja nada engessado, que não seja nada decorado, tudo bem? E aí, na conclusão, é importante que você retome esse objeto, você retome essa obra, você enfatize o posicionamento do autor, você reitere aquilo que ele está defendendo, você retome, né, para deixar muito claro que é um comentário, seu texto, que você não está escrevendo um artigo de opinião ou uma carta. Então é importante que você faça essa retomada e dá uma ratificada aí, uma ênfase no seu posicionamento, sabe? Que você dê uma ênfase aí na sua voz, naquilo que você está defendendo. Tudo bem? Ele é um gênero relativamente tranquilo de ser produzido. A questão é que não há muita recorrência dessa produção nas salas de aula, e aí por isso que às vezes vocês ficam com dúvida, né, em relação a essa produção. Mas ele é um gênero super tranquilo de ser produzido, um gênero muito mais fácil, aliás, que o artigo de opinião, tá bom? E aí, gente, essa é a base. Então, cuidar, né? Claro, com aquela questão que a própria UniOeste já cobra nos outros gêneros, né? Cuidar com as questões de língua portuguesa, cuidar com as normas, né? Cuidar com crase, regência, concordância, ortografia, acentuação, pontuação, colocação pronominal, né? Buscar trazer elementos de outras áreas do conhecimento para sustentar os seus argumentos, ser muito enfático aí no posicionamento, nessa defesa desse posicionamento, né? Nessa argumentação. Então é nesse sentido que a sua produção tem que ser elaborada. Tá bom? E aí eu trouxe aqui uma proposta de comentário, né, para ser produzida. Era a seguinte: enchentes, estiagem e tempestades. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. E aí ele diz: vingança não, mãe, isso é consequência. A natureza não é maldosa como alguns humanos, tá bom? Então essa era a tirinha. Aí é que vocês percebam, né? No texto base lá tinha o autor, né, que é o Alexandre Beck, que foi publicado no Facebook na página Tirinhas de Armandinho, tá bom? Só para você saber. Então, olha só. Nós temos um título, uma sociedade pautada no egocentrismo, então ela fez a introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão, tá bom? Vamos lá ver então. Enchentes, estiagem e tempestades são fenômenos naturais que são intensificados por práticas humanas, muitas vezes irresponsáveis. Nesse sentido, a tirinha de Alexandre Beck, publicada no Facebook, na página Tirinhas de Armandinho, vírgula, vou colocar aqui a cor colorinha aqui, faz uma crítica, deixa eu só mudar a cor, a atitudes da sociedade que corroboram para consequências climáticas, tá? Em que o autor faz uso das redes sociais como forma de atingir um grande público com recursos verbais e não verbais. Então aqui, vocês percebam que nós temos um período inicial, né? Nós temos aqui um período inicial em que a aluna faz uma contextualização, né? Ela comenta brevemente aí sobre o tema. Na sequência, nós temos a contextualização da obra, então aqui nós temos o autor, onde foi publicada, né? E da página Tirinhas de Armandinho, né? Então ela reitera que é um gênero, e aí aqui ela traz o que o autor disse, né? Qual que era a função do texto do autor, tá bom? Então aqui ó, tem a função do texto do autor e na sequência tem onde que ele foi publicado, com qual finalidade que ele foi publicado e quem que seria o leitor. Então você perceba, né, que nós temos aí uma boa contextualização. Então é bem interessante esse movimento dessa aluna, né, de trazer essa contextualização, de dizer quem que vai ler, onde que vai ler, quando que vai ler, tá bom? E aí agora ela tem que trazer o posicionamento dela, né? Então tem que trazer a voz dela para o texto. Dessa maneira, é evidente, olha lá, é evidente a nossa imprudência com a natureza e as mudanças climáticas dos dias
e as mudanças climáticas dos dias atuais são a prova disso. Né? Então, olha lá, aqui nós temos o posicionamento dela bem marcado, tá? Então, a introdução dela cumpriu a função social do gênero. O cartunista aponta no primeiro quadrinho a mãe do Armandinho alegando que se não cuidarmos, filha tem que dar uma olhadinha em vírgula, tá? Se não cuidarmos da natureza, ela iria se vingar. Porém, no segundo momento, é possível observar a quebra da expectativa quando a Armandinho afirma que tal atitude seria uma consequência das mudanças climáticas e não, de fato, vingança. Então aqui, ó, nesse início, nós temos o quê? Essa retomada do texto base, essa retomada, né? Essa interpretação do texto base. Então aqui você perceba que a aluna apenas está descrevendo a obra. Então ela foi lá e disse: aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso e aconteceu isso. Deus abençoe. Agora ela vai trazer a voz dela, a crítica dela, o posicionamento dela, o comentário dela. Esse panorama é resultado de pequenas ações no dia a dia: desmatamento, poluição, descarte incorreto de lixo, uso de plástico, entre outros, que nós negligenciamos. Uma realidade que não assusta porque o efeito é em longo prazo. No entanto, quando a intempérie acontece, ela chega provocando tragédias, como na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, e em Tubarão, Santa Catarina, no primeiro semestre de 2022. Mas nosso egocentrismo não nos permite entender que a Terra é um organismo vivo que nos torna integrantes desse sistema e que precisa funcionar em harmonia para manter as condições climáticas e do ecossistema, semelhante à teoria de Gaia, tá bom? Então, aqui você trouxe comentário, né? Então ela explicou primeiro o comentário, a tirinha, e aí na sequência, quando ela vem aqui no entanto, né? Olha lá, ó, no entanto, ela usa aí a questão da contra-argumentação. Então ela traz exemplos, né, reais que mostram essa questão, que mostram essas consequências, que mostram esse problema. Ela relaciona com a teoria de Gaia, que é bem importante. Então vocês conseguem perceber que primeiro ela retoma o texto base, depois ela argumenta, depois ela traz a voz dela, o posicionamento dela na redação, né? No último quadrinho, Becker aborda Armandinho concluindo que a natureza não é maldosa como alguns humanos, finalizando a tira, né? Só cuida, né, para você não usar muito gerúndio, cuidado para não ficar meio que confuso. Aqui você poderia ter escrito, né? No último quadrinho, Armandinho conclui que a natureza não é maldosa como alguns humanos, finalizando, pois, a tira, e aí você poderia ter interpretado isso, né? Falando que não, a natureza ela não está se vingando, né? Ele até coloca, ó, ela não é maldosa, isso é uma consequência. Então aqui talvez você pudesse ter interpretado melhor, né? Você pudesse ter colocado, né? No último quadrinho, Armandinho conclui que a natureza não é maldosa, como alguns humanos são, mas ela apenas mostra as consequências dessa exploração, dessa irresponsabilidade, dessa falta de cuidado, entendeu? Talvez você pudesse ter dado um pouquinho mais de ênfase nessa interpretação da última tirinha, tá? Em síntese, o autor torna evidente a crueldade humana em ignorar o cuidado com o meio ambiente. Aqui você poderia muito bem ter relacionado melhor com essa última tirinha, tá? Então você poderia ter relacionado melhor no sentido de reiterar que não, que a natureza não está se vingando, apenas está, isso é uma consequência das próprias ações que o ser humano causa no meio ambiente, tá? Assim, lamentavelmente, o nosso comportamento é fruto da falta de consciência ecológica, falta de políticas públicas com medidas preventivas a catástrofes. Faltas essas que não me surpreendem, pois Hobbes já afirmava que o homem é o lobo de si próprio. Ou seja, se conseguimos colocar em risco nossa própria espécie, quem dirá cuidar de um bem que é comum para todos? Muito bem. Gostei bastante aqui que você trouxe o seu posicionamento, tá? Gostei bastante aí que você trouxe a sua voz. Excelente, muito bem mesmo, tá? Muito, muito, muito bem mesmo, tá? Gostei aí da sua produção. Por fim, é inevitável, a partir da tirinha, não concordar com o personagem, que o aquecimento global é fruto de ações do ser humano. Então aqui você também poderia ter melhorado um pouquinho, né? Haja vista, ó, haja vista
aqui as consequências, né, que o ser humano está sofrendo com as consequências de algo que ele mesmo buscou, etc, etc, tá? Em suma, o cartunista foi brilhante ao debater um assunto tão importante que exige atenção e compreensão da população, para abrirmos os olhos e sermos conscientes de nossas condutas. Aqui, você poderia ter trazido mais a sua voz. Então lembre-se que na conclusão do comentário você não pode apenas falar do autor, você tem que retomar o que o autor mencionou, retomar esse texto base, mas também trazer a sua voz, mas também trazer a sua tese. Então você poderia, né, colocar, foi brilhante ao debater um assunto tão importante e nos mostrar, né, o quanto nós somos responsáveis por isso. Assim, as consequências ambientais nada mais são do que aquilo que nós merecemos enquanto sociedade responsável e que não é atenta, etc, etc, etc. Entendeu? Então, olha só, você vai perder ponto aqui em alguns aspectos de língua portuguesa por ter errinhos de vírgula, alguns gerúndios, né? Mas você conseguiu entender bem a característica do gênero, eu espero que vocês que estão assistindo também tenham conseguido compreender, né? E eu mudaria apenas aí a sua conclusão, tá? Traria mais informações na sua conclusão da sua tese, do seu ponto de vista, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido aí a base do gênero, que vocês tenham conseguido compreender como ele deve ser produzido, quais as principais características, então escrever em primeira pessoa, trazer o título, fazer menção à obra, fazer essa análise interpretativa da obra e criticá-la e trazer a sua voz, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido. Me deixe aqui nos comentários o que vocês acharam da aula. Um beijo, meus filhos. Bora escrever redação? Bora, meu filho!